Acesse a nossa plataforma www.matematicario.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Olá! Nesse vídeo do curso de Matemática do Ensino Médio, vamos falar do gráfico da função do primeiro grau. Então é o seguinte, é muito fácil, muito simples, olha só. Todo gráfico de uma função do primeiro grau, que tem esse formato aqui, que a gente já viu em vídeos anteriores, ó, f de x igual a ax mais b, é sempre uma reta. Você sabe muito bem que esse a aqui, né, ele precisa ser diferente de zero, e esse nosso b aqui, ele pode ser qualquer número real. Então, eu separei aqui uma piadinha, tá? Rapidamente, só para a gente quebrar o gelo da matemática. Olha só, show ao vivo de hoje, matemática. E aí o atendente colocou um cartazinho. Por favor, forme uma y igual a ax mais b. Entendeu a piada? Não? Eu sou meio sem graça, não sei contar piada direito não, mas é que ele pede para formar uma linha reta, ou seja, uma filazinha, né? Como eles estão formados aqui dispostos em linha reta. Então, é para esboçar aqui que todo gráfico de uma função do primeiro grau, que tem esse formato aqui, né? A y igual a x mais b, forma sempre uma linha reta, tranquilinho, muito fácil e muito simples. Agora você tem que ter em mente aqui o seguinte, tá? Para formar uma reta, eu preciso de dois pontos. É isso aí, olha só, se eu tiver um único pontinho, por esse ponto aqui, passam infinitas retas. Eu posso colocar infinitas retas aqui, passando por esse pontinho, beleza? Porém, se eu tiver dois pontos, né, colocar mais um pontinho aqui, por exemplo, esse. Entre esses dois pontinhos aqui, ó, passando por esses dois, eu consigo apenas colocar uma única reta. Então, para formar o gráfico de uma função do primeiro grau, eu preciso então de dois pontinhos no mínimo. Tá? No máximo eu posso colocar quantos eu quiser, mas eu preciso de dois pontos. Apenas dois pontos me fazem eu poder traçar a reta. E, portanto, agora sabendo essa informação, eu vou fazer alguns exemplozinhos aqui, ó. Olha só, beleza? Quero que você pause o vídeo, tente você fazer, que eu vou dar a solução. Aqui é o seguinte, o primeiro, que está em rosinha ali, né? Vai ser o seguinte, f de x igual a menos 1 mais x. Você percebe que o nosso a aqui, ó, o termo que acompanha o x, vale quanto? Nosso a aqui nessa função vale 1, certo? Mas, professor, não tem nenhum número ali na frente. A gente já viu por quê, né? Porque 1 vezes x é igual ao próprio x. E aqui o nosso b é igual a menos 1, certo? Você já sabe também de vídeos anteriores aqui, né? Que um dos pontos do gráfico eu determino na hora. É isso aí, é bem tranquilo de determinar que é exatamente esse ponto aqui, ó. O b vale menos 1, então isso quer dizer que o gráfico ele vai interceptar o eixo do y nesse ponto aqui, ó. Né? Em cima do eixo do y é o menos 1, é o b. Então eu já sei que a reta vai passar por esse ponto. Agora, como é que é essa reta? Ela é assim, ela é assim, ela é assim. É agora que a gente vai precisar dar o outro ponto, então, para a gente formar essa reta. E como eu falei anteriormente, a gente pode dar muito bem o ponto em que y é igual a zero. Porque esse primeiro pontinho que nós demos aqui foi quando x vale zero, né? Por exemplo, a f de zero é igual a menos 1 mais 0, que é o próprio menos 1. Então eu tenho para ordenado 0 para x e menos 1 para y. Por isso que fica bem aqui em cima do eixo do y. E é na coordenada 0 e menos 1 que o gráfico vai interceptar o eixo das ordenadas aqui, o eixo do y. Agora eu posso colocar a f de x igual a 0. Então 0 vai ser igual a menos 1 mais x. Logo, o valor do x aqui, basta jogar o menos 1 para o outro lado. Então eu chego à conclusão que o x é igual a 1. Logo, esse gráfico ele vai cortar o eixo do x aqui no ponto 1, sobre o eixo do x aqui, ó, certo? Daí eu já posso esboçar esse gráfico, eu tenho dois pontinhos. Por esses dois pontinhos aqui passa uma única reta. Então vai ficar um gráfico assim, ó. Beleza? Tá aí o gráfico, então, da nossa primeira função. Joguei dois pontos, poderiam ser dois pontos quaisquer, tá? Imagina que eu queira calcular, por exemplo, a f de 2. A f de 2 eu vou colocar no lugar do x ali o 2, então vai ficar menos 1 mais 2. Isso vai dar igual a quanto? Ó, 2 menos 1 dá 1. Ou seja, quando o x vale 2, está aqui o 2, ó, o y vale quanto? Olha aqui, ó, bem em cima do gráfico, né? O y vale aqui 1. É exatamente como nós previmos aqui na função, certo? E qualquer ponto que eu dê aqui, pode ser fração, pode ser qualquer um, sempre vai dar em cima da reta. Tá? Ela é uma função real, tá? O meu domínio é o conjunto dos números reais, o contradomínio é o conjunto dos números reais, então posso dar qualquer número real, número irracional, fração, tanto faz. A gente costuma dar número inteiro, assim bonitinho, porque é muito mais simples de calcular, mais fácil, né? Porém, eu poderia dar qualquer número. E sempre vai ter que dar sobre essa reta aqui, se eu utilizar essa função. Se não der em cima da reta é porque eu errei alguma coisa. Tá claro aí para você? Beleza, né? Vamos fazer a letra B? Então, só para revisar aqui, né?
Para fazer a reta, eu preciso de 2 pontinhos. Foi isso que eu fiz, né? Eu dei 3 aqui, porque só para você verificar que exatamente dá sobre a reta. Sempre vai dar sobre a reta. E essa função aqui, traduzindo para uma linguagem mais simples de ser entendida, ela sempre vai me retornar aqui o antecessor do número que eu estou calculando. Por exemplo, a f de 2 me retornou 1. A f de 1 vai me retornar 0. Sempre o número que vem antes. Tá? Por quê? Porque é exatamente x menos 1 aqui, né? Eu poderia muito bem escrever isso daqui como sendo x menos 1. Ou seja, é o antecessor do x. Então, o x, quando vale 2, o y vale 1. 1 é o antecessor do 2. E assim por diante. Aí, quando a gente tenta traduzir a função dessa forma, de repente fica mais fácil aí de degustá-la. E apreciá-la também, por que não, né? Aqui na letra B, vamos fazer de verde, eu vou colocar o gráfico nesse mesmo plano cartesiano aqui. Então, essa f de x é igual a menos x sobre 2 mais 3. O meu a aqui vale menos 1 sobre 2, concorda comigo? E o b vale 3. Agora perceba que quando o x for 0, isso daqui vai dar 0, né? Essa parte aqui, ó, 0, menos 0 dividido por 2 dá 0, mais 3 dá 3. Então, esse gráfico vai cortar o eixo do y aqui no 3, que é como a gente prevê sempre, né? Corta no valor do b aqui, certo? Então, o b vale 3, está bem aqui assim, né? Está aqui o b, eu sei que o gráfico vai passar por aqui. E quando eu der mais um valor agora aqui, eu consigo determinar o outro pontinho. Posso dar qualquer um. Como eu tenho aqui uma divisão por 2, eu vou dar um número que seja par, para facilitar a minha vida e dar um número inteiro aqui, né? Então, por exemplo, a f de 4, digamos assim. A f de 4, 4 está aqui assim, né? Quando x valer 4, a f de 4, vamos calcular ali, ó, vai ser menos 4 dividido por 2 mais 3. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. E menos 2 mais 3 vai dar 1 positivo. Então, quando o x for 4, o y ele vai ser 1. Então, o pontinho vai estar bem aqui assim, né? Essa função vai passar por aqui, por esse pontinho aqui, ó. Vai ser 1 aqui o correspondente no y. E aí, como eu já tenho meus 2 pontinhos ali, você já percebeu, né, que o primeiro ponto sai de cara, é o B, onde o gráfico corta o eixo do Y. O segundo eu dou qualquer um. Eu poderia dar também, calcular quando a f de x é igual a 0, mas eu não quis, só para você ver que realmente dá certo aqui, ó. Esse gráfico, então, ele vai fazer assim. Tá aí o gráfico da nossa função. Você percebe que para quando o y for igual a 0, o gráfico vai cortar o eixo do x bem aqui, ó. Que ponto é esse? É o 6. Tenta calcular a f de 6 agora para você ver. Olha só, vem comigo aqui, ó. F de 6 vai ser igual a menos 6 sobre 2 mais 3. Isso é igual aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3, então vai ficar menos 3 mais 3, que é igual a 0. Então, você percebe que a função ela é 0 quando o x vale 6. De fato, como nós previmos aqui através do gráfico, olha aqui, ó, cortou o eixo do x exatamente no x igual a 6. Tá? Então, o y é igual a 0, x é igual a 6 aqui. Tá? Então, você consegue determinar pontos importantes aí do gráfico ao traçá-lo dessa forma aí, beleza? Agora vamos para a nossa letra C. Aqui na letra C, eu tenho uma função linear. Lembra do vídeo anterior que a gente apresentou a função linear? Ela ocorre quando o nosso b é igual a 0, porque aqui eu poderia colocar muito bem um mais 0 que não alteraria nada, certo? O nosso b ele vale 0. E na função linear, sempre o gráfico vai passar no ponto 0, 0, vai passar na origem. Ele passa bem aqui, ó. Exatamente por quê? Porque o nosso b ele é igual a 0, certo? Então o gráfico sempre corta o eixo do y no valor do b. Como o b aqui é 0, vai cortar no ponto 0, 0, passa na origem. E aí já temos o nosso primeiro pontinho. O segundo pontinho que vai determinar a reta, posso dar qualquer valor para o x aqui. Adianta eu fazer a função igual a 0 para saber onde o gráfico vai interceptar o eixo do x? Claro que não, porque ele vai interceptar o eixo do x bem aqui, ó. Esse pontinho está bem na junção do y com o x, né? Então ele vai interceptar ambos os eixos aqui. Então vou dar qualquer outro valor ali, digamos menos 1. A f de menos 1 aqui no caso, ó, ela seria igual a menos 2 vezes menos 1, que dá igual a 2 positivo. Então, quando o x for menos 1, bem aqui, ó, menos 1, a função vai dar igual a 2 aqui em cima, ó. Dá aqui o pontinho, né? Igual a 2. E agora, como eu tenho ali os 2 pontinhos, eu posso traçar o gráfico. Alinho os 2 pontos, posso botar uma régua aqui, por exemplo, né? E o que eu vou ter vai ser um gráfico bem aqui assim, ó. Olha aí que legal. Certo? Eu acho linda a matemática, a ciência exata aí, né? Você consegue construir o gráfico e todas as soluções dessa função aqui estarão nesse gráfico, como eu falei para vocês. Agora ali na letra D, mesma coisa acontece. O gráfico vai cortar o eixo do y aqui, né? No ponto y igual a 1. Então, sei que ele vai passar por aqui assim, ó. Tá? Posso colocar o pontinho aqui. E o outro ponto, posso botar o valor que eu quiser. Vou calcular a f de menos 2, por exemplo. Menos 2 está aqui assim, né? Quando x é menos 2... quanto vale o y? Vai ficar 2 vezes menos 2 mais 1.
Isso aqui vai dar quanto? Olha só, aqui vai dar menos 4 mais 1 vai dar menos 3, certo? Então, quando o x for menos 2, o y vai ser menos 3. Então, vai estar aqui para baixo assim, né? Ó, menos 3 aqui assim. Já podemos traçar esse gráfico. Tá aqui, então, o gráfico da nossa função considerada. E aí você percebe que essa função aqui, igual a 2x mais 1, ela sempre vai me retornar números ímpares. É isso aí. Por exemplo, quando x for igual a 1, aqui vai dar 2 vezes 1, que dá 2, mais 1 dá 3. E aí você percebe que tem que dar bem sobre o gráfico aqui. Ó. Quando x vale 1, y tem que ser igual a 3. Olha aqui o pontinho, né? Ó, bem na direção do 3. Quando x é 0, o y é 1, que é onde o gráfico vai cortar o eixo do y aqui, né? Quando o x é 2, ó, quando o x é 2 aqui assim, ó, o y vai ser quanto? Ó, vou botar aqui em cima, o y vai ser igual a 5. Aqui está o 5, né? Então, essa função ela me retorna sempre números ímpares, 2x mais 1. Porque é sempre um número par, né? 2x, duas vezes alguma coisa é um número par, somado com 1 dá um número ímpar. Tranquilo? Compreendeu? Vamos agora terminar aqui a nossa primeira parte fazendo a letra E. Na letra E aqui, você deve lembrar também dos vídeos anteriores aqui do nosso curso, essa função aqui também é uma função especial na matemática, é a função identidade. Porque para todo valor do x que eu der aqui, o meu y vai ser sempre o mesmo valor do x. Ó, por exemplo, a f de 1 é igual a 1. Acabou aqui, né? A f de 2 é igual a 2, a f de 0 é igual a 0 e assim por diante. Ele é um caso particular de função afim que também é uma função linear. Só que o a vale 1 aqui no caso, né? E essa função, como eu acabei de falar, a função identidade ela vai passar aqui no ponto 0, 0. E sempre vai ter aqui, ó, o y igual a x. Ó. Aqui, 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 vai passar aqui também, aqui, etc. Como eu posso dar qualquer número real aqui, por isso que vai dar reta como resposta. Essa reta, então, vai ser aqui assim, ó. Tá aí, ó. Essa é a reta, solução da função identidade. Você percebe que essa reta aqui é especial porque ela acaba sendo uma bissetriz dos quadrantes ímpares. Você sabe muito bem aqui no plano cartesiano que eu tenho o primeiro quadrante aqui, o segundo quadrante aqui, o terceiro quadrante aqui, o quarto quadrante aqui. Repara que essa reta f de x igual a x, que é a função identidade, ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, o eixo do y ele corta o eixo do x de maneira perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus. Ao traçar essa reta aqui, f de x igual a x, eu vou dividir esse ângulo de 90 graus em dois ângulos aqui iguais, ó, a 45 graus. Por isso que ela é a bissetriz, vai dividir o ângulo bem ao meio. Agora perceba que, dependendo de como é a minha função, o gráfico ele vai ter sempre uma inclinação diferente. Ele pode ser um gráfico crescente ou pode ser um gráfico decrescente. O que vai determinar se a função ela é crescente ou decrescente é exatamente o valor do a. Repara que na letra A aqui, ó, o nosso a, que é o termo que acompanha o x, ele é positivo. Quando o a é positivo, a função é crescente, eu tenho certeza. E aí você percebe exatamente isso aqui, ó. A letra A está de rosinha, esse gráfico aqui, ó. Certo? Repara que esse gráfico é crescente. Ao andar para a direita, ele está sempre crescendo nos valores aqui no y, né? Isso quer dizer o quê? Que quando o x aumenta de valor, o y aumenta junto. Função crescente. Já o gráfico da letra B, por exemplo, você repara que o nosso a ali, ó, ele é um número negativo, ó, o a está aqui. O a aqui é menor que zero. E aí agora você vai saber que quando o a ele é negativo, a função ela é decrescente. Olha esse gráfico aqui decrescendo, caindo aqui, né? Ou seja, quando o nosso x ele aumenta de valor, o y diminui. É por isso que ela é decrescente. Tá claro para você? Então, a positivo, a função é crescente. A negativo, a função é decrescente. Repara aqui, esse gráfico em azulzinho, que é o da letra C, o a também é negativo e por isso o gráfico ele é decrescente. Aqui na letra D, o a é positivo, por isso o nosso gráfico é crescente. E na letra E, o gráfico também ele é crescente dessa forma aqui, beleza? No próximo vídeo aqui de aula teórica do nosso curso, eu vou tratar especificamente dos coeficientes angulares, né, que é o A, e do coeficiente linear, que é o B. Tá? Então, no próximo vídeo a gente vai ver com mais profundidade isso daí. Por enquanto, fica com esse gráfico lindo aí, ó. Olha como a matemática é bonita, né? Beleza pura, vamos agora então resolver alguns exercíciozinhos aqui de vestibular. Olha só, esse aqui, por exemplo, é do Enem. Vamos fazer aqui comigo, ó. Do Enem de 2011. As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Dos gráficos a seguir, o que representa o preço M pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto é qual? Primeiramente, você vai ver aqui que ele está trabalhando com N em vez do X, tá? Vamos desbitolar do X.
Então a gente vai ter aqui ó, uma f de n que vai ser igual a quanto? Qual vai ser a lei de formação dessa função aqui? Ora, muito fácil, muito simples. A fruta ela custa 1,75 para cada quilograma. Então, como ele está falando aqui que serão comprados n quilogramas, isso vai ser o quê? Vai custar quanto no final das contas? 1,75 vezes o n ali, né? Então, essa aqui é a lei de formação da nossa função. E ao perceber essa lei de formação aqui, você verifica que é uma função linear. Concorda comigo? Linear, porque não tem ali o coeficiente linear, que é o b. Ou seja, ela vai passar no ponto 00, com certeza. Daí, como eu já tenho essa certeza do ponto 00, eu posso excluir alguns itens aqui. Por exemplo, o item B está equivocado. Repara que não está partindo do 00, que é esse pontinho aqui embaixo. O item D também está equivocado, deveria partir daqui. Então, posso desconsiderar o item D. E aí, ao perceber que é uma função do primeiro grau, tá? Porque o expoente do n aqui é 1, eu sei que esse gráfico ele vai ser uma reta. Tá? E aí, na letra A, não tem uma reta, tem uma curva aqui. Né? Na letra C, é uma curva também. Então, a única resposta condizente com que a gente analisou aqui é a resposta da letra E. Repara que sai da origem aqui, ó, ponto 00, e ele é uma reta. E ao comprarmos 1 kg dessa fruta, né, eu vou pagar 1,75, exatamente como está prevendo a função ali. Então, pelo gráfico ser uma reta dessa forma aqui, a nossa questão correta é a letra E de EITA. Compreendi a solução e vou junto com o Rafael Procópio rumo ao meu sucesso na matemática. Vamos fazer mais um? Vamos embora. Como sempre, fazer muito exercício aqui é importante para pegar direito o conteúdo. Vamos lá, do Enem de 2014. Ó. No Brasil, há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas, A, B, C, D e E, de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, conforme o gráfico que está aqui embaixo. Essa pessoa pretende gastar exatamente R$ 30 por mês com o telefone. Dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamada para o gasto previsto para essa pessoa? Pause o vídeo, tente você fazer, que eu vou dar a solução. Então ela quer gastar exatamente R$ 30, logo, os R$ 30 aqui, ó, você percebe que esse eixo vertical aqui, tá? É o valor mensal, portanto R$ 30 está aqui, certo? E aqui é o tempo em minutos que a pessoa vai gastar por mês, tempo mensal em minutos aqui, né? Daí, para ela gastar exatamente R$ 30, o plano mais vantajoso vai ser qual? Qual que você acha que vai ser aqui ao analisar esse gráfico? É isso aí. O tempo vai aumentando conforme eu ando para a direita aqui, concorda comigo? Portanto, o gráfico que tiver aqui, ó, R$ 30 está aqui, né? Então, vou traçar um horizontal aqui assim, paralelo ao eixo do X ali, né? E você vai perceber que o gráfico que vai tocar mais à direita, nesse valor de R$ 30, é esse daqui, ó. Se está mais à direita, quer dizer que eu estou falando mais, certo? Então, aqui eu falo 30 minutos e pago R$ 30. Por que não pode ser esse aqui, professor? Porque aqui, por exemplo, eu falaria um pouco mais de 20 minutos e pagaria os mesmos R$ 30, né? Nesse gráfico E aqui, né? Então não vai ser o E. Aqui nesse outro gráfico, ó, eu falaria, talvez aqui, um pouco menos de 20 minutos e pagaria os mesmos R$ 30. E aqui nesse gráfico D, por exemplo, eu não falaria nada, já parte de R$ 30 aqui. Então o mais vantajoso de fato é esse aqui, ó, que é representado pelo C, né? Aqui, essa reta aqui, que é do plano C. Então, o mais vantajoso é o plano C. Resposta a letra C de caraca! Compreendi a solução. O professor Rafael Procópio vai me ajudar a conseguir minha nota alta no Enem, nos vestibulares, enfim, o que eu quiser. É isso aí, vamos juntos sempre. Vamos fazer mais um aqui agora. Esse daqui da UERJ de 2014. Um exercício bem legal da UERJ, olha só. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico estão representados no eixo Y os volumes em litros da água contida em cada um dos reservatórios, em função do tempo em horas representado no eixo X. Então aqui está o gráfico. Determine o tempo x0 em horas indicado no gráfico. Ele quer o valor de x0, ele quer isso daqui, né? Então vamos lá, pause o vídeo, tente você pensar, é importante que você pause e tente fazer primeiro antes de mim, que agora eu vou dar a solução. Perceba que esse ponto x0 aqui, tá? Ele está exatamente no encontro dos dois gráficos, né? Está bem aqui no encontro. Ou seja, quando os volumes vão se equivaler. Daqui, então, eu vou obter duas funções, né? Uma função para representar essa reta aqui, né, do volume B, e a outra função para representar essa reta aqui do volume A. Perceba que como o A ele perde água, esse gráfico ele é decrescente. E como o B está ganhando água, esse gráfico ele é crescente, ou seja, eu tenho certeza que o A aqui
dessa primeira função que eu vou considerar, do volume A, ele é negativo, é menor que zero. E daqui, né, o A desse gráfico B, ele vai ser maior do que zero. Disso eu já tenho certeza pelo formato do gráfico que a gente acabou de ver aqui também, né? Eu expliquei que o gráfico é decrescente quando o A é negativo, ele é crescente quando o A é positivo. Então vamos lá, olha só, aqui é o seguinte, o volume A vai estar em função do x ali em horas, né? E ele vai ser igual a quanto? Vamos determinar a lei de formação dessa função aqui. Ora, aqui é muito fácil, muito simples. Eu já estou percebendo que ela parte daqui, ó, né, do 720, ela corta o eixo do y, ou ela toca aqui o eixo do y, né? Nesse ponto aqui, 0 para x, 720 para o y. Isso quer dizer que o meu b, o b aqui, ó, ele já é igual a 720. Então é ax mais o b, que é 720, certo? Quanto vale o a aqui? É fácil também determinar esse a. Por que é fácil? Porque esse a é negativo e eu estou percebendo aqui, ó, que a taxa ela é constante de 10 litros por hora, que está perdendo água. Se está perdendo água, o a é negativo, então é menos 10, né, menos 10 litros por hora. Né? Esse x aqui está em hora, por isso que vai ficar v de x igual a menos 10x mais 720. Já determinei a primeira função ali do volume do a. Agora o volume do b ali que eu vou fazer em rosa. O volume do b, em função do x também, vai ser o seguinte. Tá? Ele vai partir aqui, ele vai tocar o eixo do y no 60. Então já sei que o b aqui é 60, né? Logo eu vou colocar aqui, ó, ax mais o b, que é 60. E esse a? O a também é muito fácil de determinar, porque aqui ele está falando que ganha água numa taxa constante de 12 litros por hora. Como esse x aqui está em hora, aqui vai ser o quê? O a é positivo, né? A função é crescente, então vai ser 12 vezes x. Então é 12x mais 60, tá? A função do volume b. Agora perceba, esse x0 aqui, ele está bem aqui, ó, onde o volume A é igual ao volume B, concorda comigo? Logo eu posso igualar aquelas duas funções ali, ó. O volume do A, em função do x, tem que ser igual ao volume do B, que também está em função do x ali. E agora eu posso muito bem igualar essas duas equações aqui, né? Então vai ser menos 10x mais 720 igual a 12x mais 60. Dessa forma aqui. E agora para resolver isso, você sabe muito bem, tudo que tem x vai para um lado, então vou passar esse menos 10x lá para o lado de lá, né? E o que não tem x aqui vem para o outro. Portanto, o que eu vou ter ali vai ser 720 menos 60, certo? Esse 60 aqui vem para o outro lado e inverte a operação, né? Ele está somando, vem subtraindo. Vai ser igual a 12x mais 10x. Muito fácil, muito simples agora, né? 12x mais 10x dá 22x. E 720 menos 60 dá 660, né? Vai dar aqui 660. Logo, o x ali ele vai ser igual a 660 dividido por 22. E isso daqui dá igual a quanto? 660 dividido por 22 vai dar igual a 30. Pode fazer a conta aí que você vai ver que dá 30. E isso quer dizer que aquele x0 ali que nós estamos querendo calcular, esse pontinho aqui é igual a 30, né? Como ele pede para determinar o x0, está aqui determinado. x0 é igual a 30, beleza? E se fosse feita a pergunta assim, tá, beleza, qual é o volume em que o reservatório A, então, se iguala ao reservatório B? Aí você vai jogar esse valor do x na função ali, qualquer uma delas vai retornar o mesmo valor. Tá duvidando? Olha só, o volume do A seria menos 10 vezes 30, né? Aqui, esse pontinho aqui é onde os volumes se equivalem. Então, menos 10 vezes 30 aqui daria 300, negativo, mais 720. Menos 300 mais 720 vai dar 420, é ou não é? E você percebe que vai dar a mesma coisa ali no volume do B. Olha só, quando eu substituir por 30 aqui, ó, 12 vezes 30 vai dar 360, com mais 60 vai dar 420. Então, o volume aqui, no eixo do Y, teria como correspondente o 420. Mas ele não pede isso para a gente, apenas para a gente verificar, fazer a prova real aqui que realmente deu o mesmo valor, certo? Os volumes se equivalem exatamente aqui quando os gráficos se interceptam. Tranquilo? Então, bem legal essa questão da UERJ aí, gostei bastante de resolvê-la. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar nosso estudo aqui, ó. Agora falando dos zeros da função afim, tá? Que é também chamado de raiz da função do primeiro grau. Então aqui é o seguinte, ó, a raiz, que é também conhecida como zero, da função do primeiro grau f de x igual a x mais b, é o número x pertencente aos reais, tal que a f de x é igual a zero. Então por que ele é chamado de zero da função? Porque é exatamente o ponto onde a função é igual a zero. Olha aí que legal, né? Então, normalmente a gente chama de raiz, eu gosto mais de chamar de raiz, tá? Mas muita gente fala zero da função, é a mesma coisa, significa a mesma coisa, tá? E numa função do primeiro grau, que tem esse formato aqui, ó,
f de x igual a x mais b, quando a f de x for igual a zero, olha o que vai acontecer. F de x é igual a zero, portanto, o que eu vou ter aqui vai ser zero igual a ax mais b. Certo? F de x é igual a zero, troquei aqui por zero, né? Então, o valor do x, para quando a minha função for igual a zero, vai ser o quê? Olha só, vamos lá. Eu vou passar primeiro esse b aqui lá para o outro lado, eu quero isolar o x para calcular o valor dele, né? Então, vou ter menos b igual a vezes x. Finalmente, para isolar o x, eu passo o a dividindo aqui, né? Então, o x ele vai ser igual a menos b dividido por a. Olha aí que legal, né? Você percebe aqui, então, ó, que para uma função afim qualquer, a raiz dessa função ela sempre vai ser quando x é igual a menos b sobre a. Então, eu posso ter um par ordenado aqui, ó, menos b sobre a para x, 0 para y. Mas, professor, aquele a ali, ó, tem uma divisão, aquele a ali não pode ser zero, né? É claro que não. Até porque se o a for zero, aqui deixaria de ser uma função do primeiro grau, beleza? Por isso que eu já tenho aqui que o a é diferente de zero, por definição da função do primeiro grau, beleza? Então, nesse pontinho aqui, ó, menos b sobre a para x, 0 para y, vai ser onde o gráfico ele vai cortar o eixo do x. É isso aí. A raiz ela é importante por isso. Ela me mostra onde o gráfico intercepta o eixo do x. Portanto, eu já sabia antes que o gráfico ele intercepta o eixo do y no valor do b. Até porque, quando eu jogar 0 para o x ali, né, a vezes 0 daria 0, então f de x seria igual a b. Ou seja, que eu teria o par ordenado 0 para x, b para y. Sempre isso aqui acontece. O gráfico ele vai interceptar o eixo do y no valor daquele b da função do primeiro grau. E agora eu sei que ele vai interceptar o eixo do x no valor menos b sobre a. Olha aí. E isso vai me gerar o par ordenado menos b sobre a para o x, 0 para o y. Tranquilinho, né? O professor não entende nada. Sopa de letrinha. Beleza. Vamos voltar para aquelas nossas funções iniciais lá. Bem aqui, ó. Tá? Essas funções aqui a gente já tinha feito o gráfico delas. Então vamos lá, vamos ver aqui como ficou. Ficou dessa forma aqui. E daqui a gente já consegue determinar o zero, né? Ou seja, a raiz dessas funções aqui. Perceba que é sempre quando o gráfico ele corta o eixo do x. Para aquela primeira ali, o gráfico vai cortar o eixo do x aonde? Ó, o rosinha está bem aqui, ó, no 1, certo? X igual a 1. Mas, professor, o senhor não falou que era menos b sobre a? É isso aí. Olha só, para essa primeira função aqui, o menos b sobre a seria igual a quanto? Quanto que é o b? É menos 1. Então, seria menos 1 dividido pelo a, que vale 1, né? Aqui, ó, menos com menos dá mais, e 1 dividido por 1 dá 1. Então, exatamente ali, x igual a 1. Tá aqui, ó, x igual a 1 foi onde o gráfico interceptou o eixo do x. Muito legal, beleza? E para as outras, professor? Mesma coisa. Para essa letra B aqui, ó, você percebe que o gráfico ele veio por aqui, certo? E interceptou o eixo do x bem no 6 aqui, quando x é igual a 6. Vamos verificar agora com essa formulinha, né? Com x igual a menos b sobre a. Bom, aqui é o seguinte, menos b, o b vale 3 aqui, então menos b vai ser menos 3. Dividido pelo a. Quanto vale o a? Vale menos 1 sobre 2. Menos 1 dividido por 2. Agora o que eu tenho aqui é uma divisão de frações, né? Então, como as duas são negativas aqui, então vai dar positivo o meu resultado final. E 3 dividido por meio é como? Eu pego a fração de cima ali, que é 3 sobre 1, né? 3 sobre 1, multiplico pelo inverso da de baixo, que é 2 sobre 1 aqui. Agora eu vou ter 3 vezes 2, que dá 6. Então você percebe exatamente que deu aquele mesmo 6 ali, onde a gente percebeu no gráfico aqui, ó. Tá aqui o 6, né? Onde o gráfico interceptou o eixo do x. Caraca, professor, que legal. É isso aí, é muito legal. Eu adoro matemática por causa disso, né? As coisas realmente batem com a verdade. Ela sempre me retorna a verdade. A matemática só não me conta uma verdade quando eu estou errado, já dizia Albert Einstein, né? A frase dele é: a matemática não mente. Mente quem faz mau uso dela. É isso aí. Aqui na letra C agora é o seguinte, ó. Repara que esse gráfico ele vai interceptar o eixo do x aqui no 0, certo? Então, como eu vou calcular menos b sobre a aqui, para calcular a raiz da função, onde ela corta o eixo do x, o meu a ele vale menos 2, mas o meu b ele vale 0. Então, o que eu teria aqui era 0 dividido por 2. E 0 dividido por 2 dá igual a 0. Então, você percebe que bateu com a realidade e o gráfico cortou o eixo do x ali no ponto 0, 0. E fica como exercício para você aí verificar a letra D e a letra E, que vai acontecer a mesma coisa, beleza? Vamos agora fazer aqui, ó, mais um exercíciozinho de vestibular que está bem aqui para vocês, ó, tratando aí de raiz da função. É o seguinte, uma empresa está organizando uma ação que objetiva diminuir os acidentes. Para comunicar seus funcionários, apresentou o gráfico a seguir. Ele descreve a tendência de redução de acidentes de trabalho. Está aqui o gráfico.
Assim sendo, mantida constante a redução nos acidentes por mês, então o número de acidentes será zero em qual mês aqui? Então será zero. Eu quero que os acidentes zerem. Para isso, esse gráfico aqui vai ter que encostar no eixo do x, tranquilidade? Porque quando ele encostar no eixo do x, eu sei que o y vai ser igual a zero aqui, né? E é por isso que o zero da função ou raiz é quando a f de x é igual a zero, ou quando o y é igual a zero. Dá no mesmo falar f de x ou y, certo? Agora perceba que esse gráfico aqui, a gente até consegue determinar qual é o zero dessa função apenas visualmente. Ó. Ele vai, como ele é uma reta, vai se manter constante essa redução nos acidentes, então ele vai continuar, essa reta vai continuar para cá. Daí você percebe que aqui, ó, estamos no mês de abril e foi 18. E você percebe também que está diminuindo sempre de 6 em 6. Ó. Vai diminuir 6 aqui, daqui para cá diminui 6, daqui para cá diminui 6, etc. Então vai diminuir mais 6 até o mês de maio, aqui assim, né? Vai diminuir mais 6 até o mês de junho e vai diminuir mais 6 até o mês de julho. Então a resposta aqui com toda certeza é julho. A raiz dessa função aqui, que eu não sei a lei de formação dela ainda, vai ser com certeza o mês de julho, que é a letra C de caraca, professor, compreendi a solução, mas tem outra maneira de fazer, a não ser visualmente? É claro que tem. O que eu poderia tentar fazer aqui é descobrir a lei de formação dessa função aqui, certo? Você percebe que esse gráfico aqui, se eu retornar um pouquinho mais aqui para o mês de dezembro, ele viria aqui para o ponto 42. Concorda comigo? Porque eu somaria 6, estou fazendo o caminho contrário, vou somar 6. 36 mais 6 dá 42. Então ele vai interceptar o eixo do y no 42. Logo que eu vou ter ali vai ser f de x igual a x mais b, que é o formato tradicional da função do primeiro grau, né, que dá uma reta como gráfico. Eu já sei que o b vale 42 e o a. Repara que o a está diminuindo 6 a cada nova interação aqui dessa função. Então vai ser menos 6x mais 42. Menos 6x mais 42, é ou não é? Perceba que para janeiro, que é o mês 1, quando eu fizer a f de 1 ali, ó, f de 1, isso vai me dar menos 6 vezes 1 mais 42. Ou seja, 6 vezes 1 dá 6 mesmo, né? Vai ficar menos 6 aqui, mais 42 vai dar 36. Bateu exatamente com o gráfico aqui, ó. O mês 1, que é janeiro, bateu com 36 aqui em cima. No mês 2, a f de 2, ó, vai ser menos 6 vezes 2 mais 42. Tem que dar 30, vamos ver. Ó. Aqui vai dar menos 12 e menos 12 mais 42 vai dar exatamente o 30. Bateu ali ó, em fevereiro, vai dar 30. E aí, para determinar o zero dessa função, é só fazer f de x igual a zero, certo? Eu vou ter ali então ó, 0 igual a menos 6x mais 42. Passando menos 6x para o outro lado, eu vou ter 6x igual a 42 e logo o meu x vai ser igual a 42 dividido por 6, que é igual a 7. Olha aí. E o mês 7 qual é? Você já deve saber, é o mês de julho. E, portanto, com toda certeza a resposta é a letra C de fato, julho. Tranquilo? Então fizemos de duas maneiras diferentes aí. Uma forma gráfica de visualizar e uma forma analítica. Tranquilo, galera? Então, por essa aula a gente fica por aqui. Espero que você tenha tido muito conhecimento nessa nossa aula do Matemática Rio. É para isso que eu estou aqui, para te ajudar a atingir os seus objetivos. E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu tô contigo. Até o próximo vídeo.